começando, então. Aula começando. Começou agora, Clara. Ah, Clara tá online, né? Pra gravar. Porque eu e a Amanda vamos aparecer no YouTube de novo, né? E aí, gente, olha só. Quando ele forma o arquêntero, ele vai ter uma... Então, a gente tem cavidade corporal. Não é a cavidade digestiva. Cuidado, tá, gente? Tubo digestório é uma coisa. Ter cavidade corporal é por fora desse tubo digestório. Só que nós preenchemos com tecido conjuntivo, tá? Então, a gente tem realmente o celoma, que é a cavidade corporal verdadeira, só que nós preenchemos com tecido conjuntivo. Que os nossos órgãos, inclusive, né, são protegidos, cada um no seu lugar, porque a gente faz esse preenchimento. Senão, imagina, tu correr, um órgão se chocaria contra o outro e daria hemorragia interna, né? Então, a gente tem essa proteção, mas tem cavidade corporal. E aí, gente, o blastóforo, que é essa saidinha do arquêntero, o arquêntero é o intestino primitivo. O tubo digestório vai se formar dentro do arquêntero. A cavidadezinha por fora aqui, a abertura para comunicar o meio externo, ou ela forma o ânus, ou ela forma a boca, tá? E aí a gente classifica os animais de acordo com isso. Deixa eu botar aqui. Então, na zoologia aí, ó, o blastóforo, quando ele forma a boca, primeiro, ou ele forma o ânus, que vai ser essa primeira cavidade do embrião. Se ele forma a boca, eu chamo de protostomado. Estoma, boca. Se os estômatos, já o extensivo, né? Os estômatos com o duval. O que é? Parece uma boquinha na base da folha que vai capturar o CO2, inclusive vai ser importante para a fotossíntese e vários outros equilíbrios do vegetal. Estoma quer dizer boca. Protos, primitivo ou primeiro. Então forma primeiro a boca do blastóforo, que é essa primeira cavidade do embrião. O deuterostomado, ele vai formar primeiro o ânus. Então, deuteron significa depois. Estoma, boca. Ele forma depois a boca, então significa que ele forma primeiro o ânus, que são as duas aberturas do tubo digestório, uma de entrada e outra de saída. Então, o que a gente tem? Os deuterostomados com essa, vou botar aqui, tá? Com essa característica evolutiva. Nós, gente, somos dos invertebrados mais próximos dos equinodermos, fiquei com herpes no dente, dos equinodermos, tá? E a gente olha assim, mas a gente não tem nada a ver, a gente tem mais características, inclusive membros articulados com os artrópodes, se a gente for olhar a morfologia, do que com o Patrick, do Bob Esponja, na Estrela do Mar. Gente, uma estrela do mar, ela é mais próxima de nós, que aí olha a classificação embrionária como ela é importante, porque eles formam primeiro o ânus, eles são deuterostomados. Então, somente os equinodermos e os cordados são deuterostomados, formam primeiro o ânus. Então, antes de vocês terem boca, vocês tiveram outra coisa. E aí os alunos têm uma dificuldade também de gravar a diferença entre protostomado e deuterostomado. Eu ainda tenho vergonha de falar isso, mas eu vou falar pra vocês. Quem dá o quê? Forma o primeiro ânus, tá? Deuterostomados. E aí a gente tem um macete bagaceiro, mas que funciona porque a gente só grava bobagem, né? A gente só grava bobagem, né? Então, vem essa característica. Então, nos cordados, gente, a gente também tem características gerais. Vamos botar aqui nos cordados. Nos cordados, a gente tem, dentro das características gerais, então, eles são deuterostomados. Só no gigante. Deuterostomados, eles têm uma cauda pós-anal. Vocês têm cauda, sabiam? Cauda. Não! Aonde? O cóccix, na verdade, é um órgão vestigial. Então ele vai... Opa, eu passei o slide aqui. Ele tem o cóccix, na verdade nós temos o cóccix que seria para prender a nossa cauda. Não significa que a gente perdeu porque a gente não usa. Cuidado, que Lamarck não foi o primeiro cara a explicar a evolução, não foi o mais plausível de explicar a evolução. Foi o primeiro a falar, mas não teve razão.
mas sim porque a gente teve um ancestral em comum que tinha cauda. Lembra que eu falei, o homem não veio do macaco, a gente tem um ancestral em comum. E aí dentro dessa característica, a gente atrofia, né? A gente não desenvolve muito bem a nossa cauda, mas o cóccix indica que a gente numa ancestralidade teve cauda. Assim como eu falei para vocês também, principalmente o pessoal do IN, quando a gente resgatou aquela questão de órgãos vestigiais, que são evidências da evolução, a cobra tem esqueletinho, e no esqueletinho dela tem um ossinho que ela prenderia as 4 patinhas, porque quando a gente olha os parentes dela, né, todos eles têm 4 patas, na maioria. Então o que acontece? Órgão vestigial. E a gente também tem uma outra característica, que é o tubo nervoso dorsal. Gente, dorso, ventre. Dorso, parte de trás, ventre, parte da frente. Tubo nervoso dorsal significa que o meu tubo nervoso está na parte de trás, está na minha coluna vertebral, está dentro da minha coluna vertebral protegido, tá? E também, gente, fendas faríngeas. Nós temos no desenvolvimento embrionário. A nossa faringe, ela é fechada. A gente vai estudar agora dentro da fisiologia também, né? A nossa faringe, ela fecha. Mas se eu olho para um peixe, principalmente o cartilaginoso, tubarão, a fenda faringe é bem abertinha para o ambiente, tá? Cadê aqui, tubarão? Ó, tubarão. A abertura da fenda faringe vai ser ali, do ladinho, tá? Quando a gente fala de um peixe operculado, aqui, ó, ele tem aqui a fenda faríngea, mas ele tem essas tampinhas, né? Que são, na verdade, proteções para as fendas faríngeas, mas também vão ter ali. O que aconteceu com a fenda faríngea? Desaparece depois que a gente matura no desenvolvimento embrionário. Lembra que eu falei que os embriões são muito parecidos, principalmente nos cordados. Se eu pegar um filhotinho, um embriãozinho, né, no começo do desenvolvimento de um peixe, de um anfíbio, de um réptil, de uma ave, de um mamífero, eles são iguais no começo da gestação. Depois começa a diferenciar bico, pata, nadadeira, né? Então a gente tem essas características. Outra coisa, gente, com classificação aos folhetos, tá? Os indivíduos cordados, eles são triblásticos. O que significa ser triblásticos? Aquilo que eu falei ali no comecinho. Eles têm 3 folhetos embrionários. Ectoderme, mesoderme e endoderme. Tá? Então eu tenho ectoderme, por fora, forma pelo, unha, cabelo, o revestimento epitelial, tá? Mesoderme, tecido conjuntivo, tudo que está no meio do meu corpo. E a endo dentro, então tudo que está dentro do meu corpo, principalmente o revestimento interno do meu tubo digestório, endoderme, tá? O meu tubo digestório se forma da endoderme. Então aqui o que eu falei, ó, os principais, então o tubo nervoso dorsal, notocorda, fendas branquiais ou fendas faríngeas também, né? E a cauda pós-anal. Triblásticos, tem os 3 folhetos. Celomados, tem a cavidade corporal desenvolvida no meio da mesoderme, isso é o celoma, tá? E também eles vão ter essas características aqui, então, como deuterostomados, formam primeiro a cavidade anal do blastoma, tá? Isso é uma característica geral que a gente vai ter. E outra característica mais importante ainda que deu nome aos cordados é esse bastão flexível chamado de notocorda. Opa, eu vou mexer na caneta e eu troco os lados, que eu quero estar aqui atrás na mão. Então a notocorda, cuidado, gente, ela, em nós e na maioria dos cordados, ela vai ser substituída pela coluna vertebral. Cuidado com o que o cara faz lá quando ele acorda com as guampas viradas, dormindo com os pés destapados. Vou fazer uma questão para dar uma rasteira no aluno. Porque eu vou pegar uma coisinha que ele não sabe em detalhes. Quem é que faz isso? URGS, né? Uma coisinha que ele não sabe em detalhes e vou dar uma rasteira nele. Gente, as células que constituem a
notocorda, elas são diferentes no meio desses folhetos embrionários. Porque quando a gente fala da formação do nosso tecido conjuntivo, e aí lembra que o osso está dentro do tecido conjuntivo, a nossa coluna vertebral ela é formada pela mesoderme. E um grupo de células diferentes, acho que eu tirei a imagem aqui, mas um grupo de células diferentes que vão formar a notocorda, não, elas, na verdade as células que constituem a mesoderme, elas começam a migrar depois para a região da notocorda quando ela desaparece no desenvolvimento embrionário. Então não é o mesmo grupo de células, então cuidado com a palavra notocorda deu origem à coluna vertebral, tá? Ela não vai dar origem, porque ela não se transforma, ela vai ser substituída pela coluna vertebral. Então essa palavra substituída torna tudo certo ou tudo errado, porque se deu origem, não substituiu, entende? Então é o que eu falei para os alunos, né? O português, vocês têm que reforçar, vocês têm que estar bem na interpretação de texto, porque dentro da genética, é tudo, gente. O aluno erra, ele não erra porque ele não sabe, ele erra porque o cara fez pegadinha na interpretação do texto, ele erra porque o cara fez lá na genética uma continha lá que o cara se perdeu, porque a conta tinha fração e tinha que fazer MMC, alguma coisa assim, e às vezes o aluno não consegue. Mas ele não erra porque ele não sabe, ele não erra porque ele não sabe a genética, ele sabe a genética, mas o cara faz pegadinha no português, na matemática. Então é isso que eu disse pra vocês, reforcem essas coisas, principalmente se você, prof, eu amo biologia, odeio português, estudo português. Eu odeio matemática, vai estudar matemática. Aí, ó, tem gente que não vê aula de matemática, né? Então, mas cuidem, tá, gente? Reforcem isso, porque às vezes, principalmente vocês que querem medicina, é a parte onde a gente vai tomar rasteira, tá? E aí, olha só, quando a gente fala do subfilo vertebrata, são os indivíduos que têm a coluna vertebral, tá? Então, tem uns animais, por exemplo, as assídeas, já ouviram falar? As assídeas parece um tubo no fundo do mar, elas não têm a coluna vertebral, tá? Então, elas só têm a notocorda ao longo de toda a vida. O anfioxo, que é aquele peixe, isso aqui é uma imagem do anfioxo, que a gente chama de peixe não é um peixe, tá? Mas ele é parecido. Ele tem duas pontas, ó, tá vendo? Uma ponta inicial e uma ponta terminal. Aqui da boca e aqui seria a parte final dele. Então seria duas lanças, anfi duplo e oxo lança. É como se ele tivesse duas lanças. Ele mantém a coluna, a notocorda, que é esse bastão flexível, ao longo de toda a vida. Isso vai auxiliar os animais a nadarem no ambiente aquático. Anfi é duplo? Anfi quer dizer duplo. Anfíbio, dupla vida. Bios, vida, anfi, duplo. De ser aquático e terrestre? Aquático e terrestre. Nos animais, mas a gente também tem carro anfíbio. Já viram? É uma tecnologia. Eu não tenho carro anfíbio. Meu carro, se a hora que alaga, ele ferrou, não passo. Mas existe um carro anfíbio, que ele anda na terra e anda na água, ele vira uma lanche. Chiquérrimo, né? Quem sabe a gente compra um pra nós no futuro, quando a gente estiver bilionário. Mas quer dizer vida dupla. Então, alguns animais vão manter a notocorda, ou parte da notocorda, né, durante a vida adulta, e nós, como vertebrados, já tiramos, né, a gente já tem a substituição, na verdade, pelos ossinhos da coluna. Que vão proteger o quê? O nosso sistema nervoso. Né? Então ele está todo protegido por ossos, exatamente por quê? Porque ele é sensível, não se regenera. Bom, e aí a gente tem, então, quando a gente fala de subfilo vertebrata, a gente tem uma classificação em agnatos, que são peixes sem mandíbula, existe, vou mostrar para vocês agora. E os gnatostomatos, que têm a presença de mandíbula. Então vamos botar aí, ó. Então, no vertebrata, vertebrados, agnatos. A na frente, negação, gnatos, mandíbula, tá? Então, esses indivíduos já são sem mandíbula. Ó, agnatos sem mandíbula. Gnatostomados, ó, gnatos, mandíbula. Estoma, boca. A mandíbula é ou não é o que vai dar configuração para nossa boca se movimentar, para falar, para comer, para tudo, para fofocar? É ou não é? É. Então, cuidado, gente. Tem gente que tem confusão, eu acho que vocês não fazem isso. Mas maxila, mandíbula.
mandíbula. Que a pessoa cai de queixo e diz que quase quebrou o maxilar. Cuidado, tá? Porque confunde, o maxilar tá aqui em cima, a mandíbula tá aqui embaixo. Tem gente que tem mandíbula articulada e tem gente que não tem. E tem um músculo, que é o masseter, que se desenvolve muito bem, por exemplo, no crocodilo. O crocodilo e o jacaré tem praticamente a mesma anatomia, só que o crocodilo tem mais força na mordida. Então, tenho mais medo de um crocodilo do que de um jacaré. E aí, porque ele tem esse músculo masseter bem desenvolvido. A vaca, gente, ela tá sempre mastigando, coitada do bicho, né? Deve cansar. Mas o que acontece? Ela tem esse músculo também bem desenvolvido. Tá? A ovelha também. A ovelha também, é. E o que é isso Então, de pessoa com mandíbula articulada? aí, tu diz, agora eu já tenho uma classificação, vou mostrar pra vocês ali da classificação da mandíbula. Mas falou que tem pessoas que têm, outras não têm. Não, em pessoas não. Em animais. Tá. Tá? Então, nos animais a gente classifica se tem... Não. Se não tiver mandíbula articulada, tá ferrado. Não se alimenta, não faz nada, né? Então, até pode acontecer, gente, algumas síndromes acabam não desenvolvendo bem o palato, etc. A criança morre já no começo do desenvolvimento por conta disso. E vocês já viram criança que nasceu com cauda? Não. Ah, já vi. Já. Casos bizarros, acho que tem se vocês botarem criança que nasceu com cauda no Google, vocês vão ver. Tem uns indianos, tem uns casos bizarros, gente, que a criança nasceu com a cauda. Ou seja, é uma versão da biologia, onde uma coisa que a gente perdeu evolutivamente voltou. Foi uma reativação de algum gene que tá lá pra criar a cauda, porque a gente tem um gene pra criar a cauda, só que a gente inativou ele. Olha aí, ó. Esquisito, né? E aí, geralmente, essa criança ela tem que fazer uma cirurgia, se não tiver osso, se tiver osso, ferrou. Né? Mas geralmente ela tem que fazer uma cirurgia para remover, geralmente um tecidinho que se desenvolve a mais, porque ela não consegue se sentar, não consegue ter uma vida normal que nem uma pessoa que não tem cauda. Por que se tem osso ferrou? Hã? Por que se tem osso ferrou? Porque aí não é que não vai conseguir tirar, a gente tem que ver se o tubo nervoso terminou antes ou não, mas é um pouco mais delicada a cirurgia, entende? Se a gente tiver o osso, já tem que serrar. Se tiver tubo nervoso, não tem como remover. Né? Então a gente tem que ver bem onde é que está essa projeção. Isso aqui, gente, não se prendam, tá? Aí os nomezinhos que os alunos reclamam. Não, mas é só pra mostrar pra você. Tem, pode só falar vistos? Hã? Tem que falar toda a palavra ou não pode abreviar pra gnato só? Agnato? Sim, aí Gnatos tomado? Isso, aí botar só Gnato? gnatos. Aham, sim, vai relacionar, com certeza. Tá? Gente, quando a gente tem... Aí a gente tem as superclasses, tá? Os peixes, que aí vem condrícteis e osteícteis, agora eu vou mostrar pra vocês. Quem são os condrícteis? Quem tem a coluna vertebral formada de cartilagem. Os osteícteis, lembra? Condro, a gente estudou na histologia, o pessoal do extensivo, e ainda não. Condro, cartilagem, lembra? Então, condrícteis são os peixes que têm como esqueleto cartilagem. Tubarão, gente, não é osso, é cartilagem. Então, você diz assim, eu vi uma alçada de um tubarão exposta no céu. Não visse, tá? Não visse. Se tu viu, tu não sabia classificar, mas é a de cartilagem. Osteícteis, aí tem ossos. E dentro da superclasse tetrápoda, quando o time é tetracampeão, 4, tá? E podos, pés. Então, são os animais que desenvolvem os 4 pés, alguns regride, lembra da cobra, né? Mas eles têm esses membros desenvolvidos. Anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tá? Aqui eu botei uns exemplos para vocês. Então, anfíbios, sapo, salamandra, cobra cega, não é cobra normal, tá? Os répteis, aí sim, as serpentes, as tartarugas, lagartixa, lagarto, jacaré, iguana, camarão. Aves, infinitos, né? São esses que pinguim também é uma ave que não voa mais, que inclusive atrofiou a função do voo, que ele é pesado, inclusive, né? Tucanos, avestruz, emas, sabiás, águias e os mamíferos. 4? 4 pés. É. O pinguim tem pezinhos e... Ele atrofia, ele vai desenvolver a nadadeira. Lembra? Tá. Nadadeira. Aquela asinha. A árvore dele lá na nadadeira. Sim, não, fiquei chocado. Chocado, né? E tem alguns, inclusive, que a gente classifica se tem cauda ou não, né? Então a gente vai Quem não sabe vai dizer que é essas duas só. possibilidades. Vai dizer que é 2, né? A cobra também, não tem?
Sim. né? Só tem os ossos vestigiais. Lembra que eu falei? Nós também, na característica geral, a gente tem cauda, só que a gente desenvolve a caudinha no desenvolvimento embrionário e não projeta para fora, não faz todo aquele desenvolvimento que um animal que tem a cauda vai constituir. A cara do Roberto me odiando agora. Não, tá, calma que eu vou esclarecer. Não te prende aqui, é só para vocês entenderem, tá, gente? Não se prendam decorando. Agora a gente vai falar das características gerais, aí vai ficar melhor. Então, quando a gente fala da evolução, lembra que a vida surgiu na água, então os primeiros seres vivos que a gente estuda no elo evolutivo dos cordados é os peixes, porque peixe vive na água. Cuidado com as confusões, que eu acredito que vocês não fazem também, né? Que a criança faz muito e tem adultos que levam isso pro resto da vida. Lembra que eu falei da maxila? Olhar um golfinho, uma baleia, dizer que é peixinho, não é, tá? Então, cuidado que nem tudo que vive na água é peixe, né? Como é que é? Tem uns ditos populares, como é que é? Nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que vive na água é peixe. Mas a gente tem uma característica geral que eles são animais exclusivamente aquáticos, tá? Por que golfinho e baleia não são peixes? Tem pulmão, inclusive. Tem pulmão. Ah, prof, mas vive na água, sim, eles têm que subir, eles têm um mecanismo de apneia muito forte, eles conseguem segurar muito tempo sem respirar, mas eles sobem para respirar. Tem glândula mamária, que obviamente vai classificar também os mamíferos. Ah, prof, mas eu nunca vi a glândula mamária de uma baleia. Não, ela é bem pequenininha, atrofiada, tu não vai ver diretamente, mas tem, é uma característica. Esqueleto cartilaginoso ou ósseo, então, né, aquela característica que eu falei para vocês. Circulação simples e completa. O que significa ter uma circulação simples e o que significa ter uma circulação completa, sabe me dizer? Exatamente. Completa, o sangue não se mistura, tá? Simples, gente, é porque o sangue, ele corre dentro dos vasos sanguíneos, né, de uma maneira, na verdade ele corre mais por dentro de tecidos do que de vasos, tá? Então a gente tem essa característica como uma geral. E aí vem o processo evolutivo dos peixes. Por quê? Porque o coração deles é diferente do nosso, ele tem duas câmaras, um átrio e um ventrículo. O que significa isso? Que ele mistura, não tem nem como separar. Vai passar sangue venoso, sangue arterial, na verdade teria que ser, né, sangue venoso, sangue arterial em tudo, na verdade só passa sangue venoso no coração do peixe. Olha que peculiaridade diferente também, né? Porque, olha só, o sangue, ele vai chegar no coração dos tecidos, tá? E ele vai chegar venoso, ele vai passar pelo átrio, vai ser bombeado por ventrículo, e quando ele chega aqui, gente, ele vai encontrar o quê? As brânquias, tá? Aonde ele vai fazer o quê? As trocas gasosas. Ou ele tem a tampinha, que a gente chama de opérculo, ou ele tem a brânquia diretamente exposta, como a do tubarão. Ali ele faz as trocas gasosas e manda sangue oxigenado para o resto dos tecidos, sem pegar força de novo. Porque qual a função do coração, gente? Bombear sangue, né? E só que a gente bombeia para o pulmão e depois a gente bombeia para o resto do corpo, né? Então a gente bombeia para o pulmão para fazer as trocas gasosas e do pulmão a gente resgata, traz para o coração de novo para mandar para o resto dos nossos tecidos. Então no caso do peixe, a gente tem dentro das características deles, vou botar aqui, o coração só tem duas câmaras, então, né, como a gente tinha falado, e só passa sangue venoso. Ah, tem? Tem aqui, ó. Eu sempre gosto de passar trabalho. Já que não vai dar pra ir na academia hoje, né, Gil? A gente faz braço. A gente faz braço. Vou limpar a casa também. Na casa, vai. Tá mofo, gente. Que energia. Limpar teto, já limpou. Limpar teto. Então, nos peixes, vamos lá, as características gerais deles. A gente tem, então, ó, condrícteis e osteícteis, condrocartilagem,
Então eles são peixes cartilaginosos, tubarão, arraia, e os osteites, peixes ósseos. E uma característica, então eles têm coração, agora o estrelinha quer entrar, com um átrio e um ventrículo. Abro pra ver. Quem vê chorou nem sabe. Coitado, botaram o cachorrinho pra rua, abandonaram ele. Olha o drama, viu? Deve ser algum negócio de passar. Sim. Ele vê os reflexos do vidro e acha que um passarinho tá entrando. Vou fechar aqui que esse moscou. Mosca também. Na verdade não é vantagem, a vantagem é ter um coração bem desenvolvido. Porque aí se vocês vão olhar lá nos invertebrados, depois vai fazer mais sentido para vocês quando vocês fizerem invertebrados. O sistema circulatório, ele é sempre incompleto, quer dizer que o sangue circula a maioria das vezes por cavidade e não vai circular dentro de vaso, que é uma eficiência de conduzir o sangue. Mas no polvo, por exemplo, que é o cefalópode dentro dos moluscos, ele já tem a circulação fechada. E bem fechada, inclusive, porque ele se movimenta toda a musculatura, né, para fazer aquela movimentação dentro do ambiente aquático. Então, é uma das características evolutivas que surge primeiro dentro do sistema circulatório. Depois, na minhoca, lembra o nome dos anelídeos? A gente chama de corações. Em cada um dos segmentos, ela tem anéis de segmentação corporal. Cada um dos segmentos, ela tem o que a gente chama de corações, que é uma bombinha bem pequenininha, musculosa, que vai bombear sangue, porque gente, a minhoca ela contorce o corpo inteiro para se mexer, então ela precisa do sistema circulatório eficiente para ter energia. Só que é um coração rudimentar. Eu ainda digo corações entre aspas, porque eu não considero aquilo um coração. Agora, aí pela primeira vez aparece o coração, então ele vai ser simples ainda nesses animais, só que aí tem uma questão. Esses animais, eles não têm eficiência no sistema circulatório. Por quê? Porque ele está na água ainda, então ele tem ainda, vocês sabem que na água a gente se torna mais leve, o corpo ele tende, né, a fluir melhor, gasta menos energia do que caminhar no ambiente seco, no ambiente terrestre. Então a gente vai ter esse processo evolutivo acontecendo. Vocês vão ver, depois vai surgir 2 átrios e um ventrículo, depois vai surgir 2 átrios e 2 ventrículos, mas ainda mistura, e depois que vai ser a Tem circulação, uma curiosidade, né, separadinha. A gente tem um açude lá na minha casa e aí tem jundiá e carpa. O jundiá a gente pesca, solta e ele não morre. A carpa que pesca, ela morre. Tipo, qualquer ferimento que ela sofra do anzol, ela morre. Sensibilidade dos tecidos, né? Cada E ela animal vai ter a sua sensibilidade. Fica boiando lá depois, minutos depois morre. Sabe um animal que tem sensibilidade muito grande, vocês que gostam bastante dessas coisas, é o cavalo, gente. O sistema imunológico do cavalo, ele é bem sensível. Bem sensível. Então qualquer tipo de doença, às vezes, é fatal para um cavalo. Dizem que até o cavalo tem o sangue doce, né? A gente costuma dizer por conta disso, porque ele não se tem... machuca, um machucado, tipo assim, dá um talho que assim, que numa vaca cura em um mês, se a bicha no cavalo passa o ano inteiro pra curar. Sabe o que é o sangue doce que a gente diz? É diabetes. O diabético não cicatriza. Vem do popular, na verdade ele não é diabético, mas ele tem problemas até na coagulação sanguínea. Né? Então... Veio primeiro o peixe ou a minhoca? Depois. Quem veio depois? O peixe. O peixe veio por depois. isso que é mais desenvolvido. Por isso que é mais desenvolvido. Então a minhoca, gente, ela tá ainda nos invertebrados. Ô professora, deixa eu ver se eu tenho... Isso que ela falou da carpa e do jundiá, vai também pela parte do jundiá ser pele e a carpa ser escama? Também. Agora a gente vai falar dessas diferenças. Também pode ser pela característica da formação do tecido. Agora eu vou mostrar para vocês ali. Que alguns animais, alguns peixes vão ter, não é pele, a gente chama, mas é uma película de revestimento sem escamas, e outros vão ter as escamas bem brutas, que é o peixe de água doce, que a gente vai falar sobre isso, tá? Era isso? Era? Agora eu já vou mostrar aqui no slide. Respiração, tá dentro da água, branquial, tá? Dentro da água são as brânquias que vão capturar o oxigênio eficientemente. O que é a brânquia, gente? É uma projeção de um vaso todo ramificado, que vai depois, no processo evolutivo, gerar o alvéolo pulmonar. É ou não é?
O alvéolo não é um monte de dobra de membrana? Ou não é? É, tá? Então é dentro disso que a gente vai ter respiração branquial. Sistema excretor completo, que esses animais já têm rins, e ele vai desenvolver como excreta nitrogenada a amônia ou a ureia, principalmente ainda a amônia, tá? Porque a amônia, ela é tóxica para nós que estamos no ambiente terrestre. Ela acumula no nosso, teria que acumular no nosso corpo. Ela precisa de muita água para ser liberada. Quem é que tem muita água? Quem está na água, né? Então esses animais ainda têm como principal excreta nitrogenada a amônia. O encéfalo tem 10 pares de nervos e a reprodução, macho e fêmea, né, de óicos, que significa que tem de 2 óicos casa, 2 indivíduos para reprodução, macho e fêmea. E a fecundação é externa, libera os gametas na água e desenvolve diretamente outro peixinho, não forma uma larvinha, tá? Quando a gente fala dos agnatos, aqui tem um exemplo, ó. Já viram esse bicho aqui? Dá medo, né? Não tem mandíbula, não tem mandíbula. Ele tem... Sabe aqueles bichinhos que o pessoal é viciado em tirar nas maquininhas? Tem uma ventosa de fixação para botar no vidro. É uma ventosa, só que ele tem um monte de dente. Ele aqui, né, geralmente ele vai ser considerado inclusive um parasita de outros peixes. Então esse é um peixe agnato, não tem... são bem raros de ver, tá? A maioria tem mandíbula, tá? Tem a coluna vertebral formada por placas de cartilagem, então ele é um condrícteo, né, cartilaginoso. A notocorda vai servir para a sustentação do corpo ainda desses animais, então ele ainda vai manter um pouco, e essa ventosa com dentes córneos, eles vão ser parasitos de outros peixes, tá? Por isso que ele tem esses dentinhos que dão medo, tá? Quando a gente fala do peixe, então, cartilaginoso, ele é mais próximo lá dos condrícteis, como eu falei, aquele lá porque ele ainda tem a cartilagem, ó. Mas aí a gente vai trazer especificamente tubarão, arraia, tá? Esses animais que têm todos os outros sistemas bem desenvolvidos, inclusive mandíbula, tá? Então, quando a gente fala de peixes cartilaginosos, uma das características vai ser, eles têm nadadeiras peitorais e pélvicas, peitorais presas no peito, a pélvica aqui, ó, nessa região, e o clasper é o pênis do tubarão, é um órgão de cópula, tá? Vai ter só no macho. Outra característica, gente. Ele é pra trás, né? Hã? Ele é pra trás, deixa ser pra frente. Ele tem uma hidrodinâmica muito mais desenvolvida do que um peixe de água doce, tá? Porque o corpo dele também geralmente vai ser maior do que esses outros animais, então ele precisa rasgar a barreira da água, né, a barreira da água mais facilmente. E aí uma outra característica, gente, ó, as fendas estão diretamente em contato com o ambiente para fazer as trocas gasosas, tá? As fendas faríngeas, as brânquias. E a boca do tubarão, ela é inclinada para cima, vocês vão ver que o outro é o contrário, tá? Olha aqui, ó, a boca ela tá aqui, ó, nessa posição ventral. Olha aqui, ó, aqui, inclinada, desculpa, eu falei inclinada para cima, inclinada para baixo. E aqui, ó, totalmente para cima, tá vendo? Que a boca tem uma posição bem invertida, então essa é uma das diferenças entre peixe cartilaginoso e o ósseo. Ju, tubarão tem bexiga natatória? Não. Não? Aí vem uma pergunta interessante. Se ele não tem, o que é a bexiga natatória? É tipo uma boia que ele infla para não afundar. Literalmente para não afundar. Assim como a gente não sabe nadar, a gente bota boia ao redor do corpo para não afundar. O que ele vai ter? Fígado gorduroso, cheio de óleo. Então ele não afunda, não é pela bexiga natatória, é pelo fígado gorduroso, cheio de óleo. É por isso que peixe é Óleo se ômega mistura 3. com a água, hein? É por isso que peixe é fonte ômega 3, é esse óleo? Sim, é um óleozinho. Na verdade, ele vai ter restrição ali, mas geralmente eles vão ter uma constituição dentro dessa constituição oleosa desses animais, tá? Fiquei incomodado. Bah. É o ácido, né? Óleo se mistura com a água? Não. Não. Então a gente vê com essa característica. Como ele não se mistura com a água, ele geralmente tem... Quando é que eu posso? Você pega um copo de água e larga o óleo. Onde é que ele vai se posicionar? Formando um composto heterogêneo? Em cima, né? Então ele é mais leve. Então isso faz com que esses animais fiquem mais leves no ambiente aquático e não afundem. Então em vez de ter a bexiga natatória, para a flutuabilidade ele tem o fígado cheio de óleo.
fígado gorduroso. E as escamas desses animais, ó, são de origem epidérmica. Então, o que eu falei, aquilo ali que o Luiz estava comentando, tá? Esse animal aqui, o que é a epiderme? É a parte mais externa da minha pele. Então, a gente tem epiderme, depois a gente tem a derme, depois a gente tem a hipoderme, tá? Cuidado, porque a pele é um tecido, tá? A pele é um tecido, a pele é um órgão, né? Falei ao contrário, estava falando, eu não vou confundir com tecido na minha mente e falei tecido. Não, ela é um órgão. Tem tecido epitelial, que é a parte mais externa, e conjuntivo na derme e conjuntivo na hipoderme, tá? Então, quando a gente fala em epiderme, é mais externo ao corpo ou não é? É mais externo, tá? Então, ela não é bruta, que nem a escama de um peixe de água doce, tá? Que agora eu vou mostrar pra vocês essas escamas de um peixe de água doce, não, de um peixe ósseo, desculpa, tá? Porque elas são mais enterradas na pele do que desses animais, tá bem? Dentro dessa característica também, ó, então, os tubarões eles têm essa característica ali, né, do desenvolvimento da boca, como eu falei pra vocês, e eles têm mais hidrodinâmica, as nadadeiras são mais pontiagudas. Quando eu olho um peixe ósseo, olha ou não é mais bruto? Tem mais hidrodinâmica ou não? Ele é mais arredondado. Então aí a gente tem uma outra característica. Tem nadadeiras peitorais, pélvicas, medianas, dorsais, e anal e caudal. Não tem o clasper, que é uma das características que o tubarão vai ter, que é o órgão de cópula. Tem um opérculo tapando as brânquias, que no tubarão não tinha. Então, quando vocês veem um peixinho de aquário, o que a gente fica olhando lá, o glup-glup dele, né? Aí ele abre ou não abre aquela coisinha do lado do corpo? Toda hora. Ele está respirando. Então, ele toda hora, inclusive a gente consegue contar o batimento cardíaco dele, controla exatamente esse opérculo ali. Então, se a gente contar quantas vezes ele abriu, a gente sabe quantos batimentos por minuto ele faz no coração dele. Interessante isso, né? E como é que é a reprodução dele? Desse? Também vai ser fecundação externa. Também vai desenvolver direto o indivíduo, tá? Só que ali no tubarão ele consegue fazer a cópula, como eu falei. É uma exceção dentro dos peixes, mas geralmente os peixes vão fazer essa fecundação externa, tá? O tubarão tem o clasper para fazer a cópula, esse é que libera os ovinhos na água. Ovinhos e os espermatozoides na água. Tá? É uma das características. Outra, gente, escamas de origem dérmica. Tá ou não tá mais profundo na pele? É mais difícil de tirar ou não é? É. Tá? Então, se a gente tem isso aqui como processo evolutivo desses animais, para proteção do corpo, inclusive. Tá? Então, o tubarão tem mais hidrodinâmica. Outra coisa que o tubarão vai ter é isso aqui, ó. Estão enxergando aqui, ó, uma linhazinha mais aprofundada, parece um amassadinho. Isso é uma linha lateral que é o sistema sensorial do tubarão. É ou não é que o tubarão é eficiente em predar? Então ele sente cheiro de sangue, a gente diz, né, longe, mas ele sente a vibração da água. Quando tu entra na água, o que tu faz para não afundar? Bate o pezinho. É ou não é? Quem já fez aula de natação aí, alguém já fez? Bater os pezinhos é essencial para tu não afundar. E os animais sabem disso. Vários animais também entram na água e fazem isso, batem o pezinho. Bater o pezinho faz vibrações das ondas de água longe e ele sente isso na linha lateral do corpo. Então ele tem maior sensibilidade, ele é um predador de topo de cadeia dentro do ambiente aquático, exatamente por conta da linha lateral. Quando a gente fala do peixe ósseo, ele já não tem essa linha bem desenvolvida, ele até tem, mas ela não é bem desenvolvida, então ele já não é tão sensível às vibrações do ambiente. E aí vem a questão que a Gil estava perguntando sobre a bexiga natatória lá no tubarão. Então o peixe ósseo, ele tem essa bexiguinha, gente, parece um balão, literalmente, tá? Agora acho que no outro slide eu botei aqui para mostrar para vocês. E ele enche de ar, boia no ambiente aquático. Então é uma das características que eles vão ter. Eu puxei um pouco a bomba agora que não estava saindo, tá? Desculpa. Que a gente vai ter aqui nesses animais. Então aqui, ó, olha ver se não parece um balão. Inclusive parece aqueles balões perolados que a gente diz, né? É legal de dar um furinho ali. Tuque. Eita, só. Olha que ele é maldoso. Dá só um estourinho. Carnei o bicho e tá dando um furinho ali. Quero ver se tu perfurar os intestinos de um bicho numa aula prática de anatomia. Vocês vão ver que cheiro maravilhoso é. Uma vez eu vi, eu fui fazer uma coleta lá na veterinária e os guris estavam abrindo um cavalo.
perfurar o intestino do cavalo. Gente, ninguém aguentava ficar Ah, do professora, lado, o cheiro. isso aí não é nada. Pior é quando tu tá carneando um boi e erra a faca e passa ali. Ah, perde toda a E carne. perde a carne, porque Perde toda a contamina, carne, né, cheiro de gente? cocô. É só bactéria, micro-organismos. O humano, se ele perfura o intestino em algum acidente, ele morre por choque anafilático, porque é um monte de bactéria fecal que se libera na corrente sanguínea. Né? Então é exatamente por isso. Tá, gente? Então ele enche essa bexiga de ar e esvazia. Aí ele vai conseguir boiar mais ou descer mais. E se ele quer descer mais, ele esvazia também essa bexiga natatória. Então essa reserva de ar que ele faz ali para fazer isso. Se eu quiser apostar em algo pro Enem, eu aposto aqui. Osmorregulação. Então vamos falar da osmorregulação dos peixes. Mãe de nada as questões. Ah, viu? Ah, eu falei pra eles ali no intensivo, eles diziam, eu sou a mãe de nada das questões. Ano passado eu falei de uma questão, o Luiz estava na aula de vocês para comprovar, né? Eu falei na revisão, gente. Eu falei sobre a questão do... Acho que eu falei para vocês também lá no ex, né? A questão de desacoplar os elétrons lá na respiração celular e gerar energia no urso polar. Caiu a questão ano passado também. Vocês fizeram essa questão? Tava lá, a mãe de Ná avisou. Foi bem específico. O Duval me disse assim, e depois no churrasco ele disse assim, pai, eu achei que tu tava viajando, guria. Quando eu vi, guriazinha dizia pra mim, quando eu vi aquilo na prova, eu digo, não, não pode. E eu digo, eu disse, não sei, subiu, me ferveu o sangue na hora que eu fui falar daquilo ali, eu disse, vai cair na prova do Enem. E eu botei na revisão. Tu escreveu 2 vezes MO. Ai, desculpa, gente. Olha aí, tô gaguejando na escrita. Osmorregulação. Desculpa. Ah, não. Aí tu tá de palhaçada, meu cupirichá. Ah, não. Tu quer sair, tu quer entrar. Tu quer sair, tu quer entrar. Daqui a pouco ele fica chorando, como se tivessem abandonado. Agora vou te agradecer o chimarrão, senão não consigo falar. Olha só, gente. Os peixes eles podem estar em água doce ou em água salgada. Lembra da osmose, que é os transportes passivos de membrana, aqueles que não gastam energia. Dentro do TRI, na prova do Enem, o cara pode fazer uma questãozinha bem simples de osmose na citologia, perguntando como é que transporta, sempre de onde tem mais água pura, para onde tem menos água pura. No caso, no meio hipotônico, que tem pouco soluto, quando eu insiro a minha célula ali, o que acontece? A célula tem solutos dentro, ela puxa a água. No meio isotônico não transporta, no meio hipertônico, o que acontece? Como a água tem muito soluto, por isso que é hipertônico, ela puxa a água de dentro da célula, a célula murcha. Lembram disso? Agora falando da osmorregulação desses peixes. Então a gente tem o peixe de água doce e o peixe de água salgada, marina. Olha que interessante isso. Tá distorcido aqui pra vocês. Peraí, vamos foco. Eu acho que o foco não tá bom, né? Ah, agora sim, ó. Água salgada e água doce. Eu acho que eu vou tirar o óculos. Foi ou dá pra ficar melhor, será? Aí. E Aí. Isso aí. Só para mostrar para vocês então essa função. Na água salgada, lembra o que acontece com a célula? Perde água, né? A água salgada ela puxa a água de dentro do corpo desse animal. Pela pele do peixe, ele vai perder água por osmose. Então vem uma questão interessante aí. Como é que ele repõe a água do corpo? Assim como nós. O peixe está no meio do ambiente aquático, ele está em água em abundância. Nós precisamos tomar água, porque a gente não está dentro do ambiente aquático. Inclusive, se a gente esquece de tomar água, prejudica o nosso metabolismo. Só que a gente não pode tomar água do mar. Lembra que eu falei pra você? Se a gente tomar água do mar, o que acontece? A gente morre desidratado, porque a água do mar é o meio hipertônico e as minhas células vão estar inseridas num sangue salgado que vai puxar a água de dentro da célula. Vai desidratar o corpo. Olha que incrível. Algo legal pra lembrar, não sei se todo mundo aqui já viu o Era do Gelo.
que o Cid ele vai tomar eles estão tudo num bloco de gelo e aí ele vai tomar água salgada e aí ele murcha. Ah, que legal. Ah, bem engraçado. eu vi isso, vou lembrar depois. Vamos pra lembrar. Ele murcha, É. eu vi isso. Vou botar, vou achar um gif e vou botar nas minhas É aulas. legal. Eu acho fantástico, né? Eu amo Era de Gelo, eu acho muito legal. E aí o que acontece? Como ele perde água, ele tem que beber água. Então o peixe de água salgada bebe água. Prof, mas ele não vai desidratar? Aí é que tá. Ele tem um mecanismo que a gente não tem. Nas fendas branquiais, gente, ele vai perder os íons da água por transporte ativo. Vai gastar energia para perder, porque vai movimentar da onde tem menos para onde tem mais. Porque a água tá cheia de sal, mas ele vai jogar o sal para fora nas brânquias. Então, olha que interessante isso. O peixe de água doce, ele bebe água e ele perde os íons por transporte ativo na brânquia. Vou botar aqui T ativo, tá? Transporte ativo na brânquia. Nós não conseguimos fazer isso. A gente não perde os íons, tá? Não bebam água salgada. Fica a dica. Aí vem a questão, por exemplo, a urina desse animal, ela é escassa. Por quê? Porque já está perdendo água através da pele. Se eu estiver, Júlia, caminhando no meio do deserto, onde eu não tenho grande quantidade de água, só tenho uma garrafinha, eu vou ficar fazendo xixi toda hora? Não, porque eu só tenho uma garrafinha, eu vou tomar pouca água, meu corpo economiza água. Ele tem, inclusive, o hormônio antidiurético que regula isso para mim não urinar muito, para mim economizar água, porque eu estou num ambiente que eu posso desidratar. Então, a urina dele é escassa porque ele está perdendo água através da pele. Quando a gente fala do peixe de água doce, o que acontece? Agora ele está no meio hipotônico. Ele tem mais soluto do que a água que ele está inserido. Então, a água vai entrar por osmose. Então, aqui, gente, aqui ele perde água. Até vou botar aqui, ó. Não vai caber. Cadê? Ele perde água pela pele, tá? Por osmose. No peixe de água salgada, entra água por osmose. Ele bebe água? Precisa? Não está entrando água no corpo dele pela pele? Por osmose? Então ele não bebe água. E ele ainda, gente, para manter o processo osmótico, eu preciso de quê? Íons dentro do corpo. Lembra que eu falei? Soluto, para puxar água. Se ele perder esses íons, e conforme vai acontecer isso, vai entrar água, vai diluir. Não dilui? Dilui até que mantenha o equilíbrio. Lembra que eu falei para vocês, transporte passivo é sempre assim, até o equilíbrio. Para ele não perder esse potencial osmótico, ele vai absorver íons por transporte ativo na brânquia. Então ele absorve soluto para manter a água entrando pela pele dentro do corpo dele. Incrível isso, né, gente? Não é maravilhoso? Então, ele ganha íons por transporte ativo para manter o processo osmótico. Então, isso é porque ele ganha água. Isso aí, no caso, ele fica mais hipertônico do que a água na volta dele, com a entrada desses íons. Isso aí. É como se a água fosse hipotônica e ele vai ser hipertônico. Você não botou trocado? O quê? Ele, ó, peixe de água doce, sem injeção de água. Ele botou água doce, bebe água. Ah, desculpa, gente! Eu tô achando bebe água. Eu achei que tava água salgada aqui, porque eu tava na ordem do slide. Desculpa. Água salgada. Era eu que não tava entendendo. É que eu fui na ordem do slide, eu olhei de água salgada. Quero que eu agora achei eu vou ter tinha que refazer escrito todo o meu raciocínio. Agora eu Não, vou não, volta de só. Tá, vou voltar aqui então. Água doce. Ai, gente, a minha dislexia tá forte de novo. Vou começar a fazer o tratamento. Eu penso uma coisa e escrevo trocado. É que eu pensei que tava nessa ordem aqui e ali. Entendeu? Água salgada e água doce. Porque eu tava falando primeiro desse, então eu botei as coisas do primeiro ali. Entende? Tá, vamos de novo. Peixe de água salgada
O meio que ele está inserido é hipertônico. Puxa a água de dentro do corpo do animal. Todo mundo corrige aí, agora olha pra mim. Tá, Por isso que eu pausa falo, que gente, deu não confusão copiem lá. as coisas, não vem copiar. Não, gente, me avisem quando eu fizer isso. Às vezes quando eu tô cansada, como eu tô na pauleira essa semana, eu faço isso. Eu tô falando uma coisa, tô escrevendo outra. E eu gaguejei ainda, tô escrevendo. Então, me avisem, tá, gente? Eu fui exatamente nessa sequência. O primeiro é de água salgada. Eu botei ali, eu achei que tinha escrito água salgada. Nem li o que eu escrevi. Foi agora? Tá, agora todo mundo me olha. Para de escrever e me olha. Peixe de água salgada. Eu expliquei certo, só o título que estava errado. Eu escrevi certo, expliquei certo, tá tudo certo. Só o problema é que eu corrijo o título no caderno. Dentro da água salgada, o meio é hipertônico. O peixe ele é hipotônico com relação a essa água. Então ele vai puxar água, ele vai ter essa questão então, que no meio hipertônico ele murcha, não é? Então ele perde água por osmose. A água salgada, lembra da alface que eu falei pra vocês? Quando eu tempero a alface com sal e tento guardar, vai murchar e vai encher de água o meu potinho. Então se eu pegar de meio-dia para de noite, vai estar cheio de água no meu potinho. O vegetal murcha também. Aqui o peixe não vai murchar, mas ele vai perder água pela pele por processo osmótico. O que acontece nisso? Se ele está perdendo água, ele precisa beber água. Então ele bebe água. Ok? Salgada. Salgada, que a gente não consegue. Aí por que ele vai conseguir fazer isso? Porque ele perde os íons por transporte ativo na branca. O que é o transporte ativo? Vai da onde tem menos para onde tem mais. O passivo é o contrário, da onde tem mais para onde tem menos. Mais água pura, menos água pura. Lembra dessa questão? Então aqui, gente, ele vai perder por transporte ativo. Ele vai gastar energia para jogar o sal de volta para a água. Tá? E aí ele vai manter, inclusive, o potencial osmótico. Posso urinar muito quando eu tenho escassez de água? Não. Então ele tem urina escassa, ou quase não urina. Né? Raramente ele vai liberar as excretas. Quando a gente fala do peixe de água doce, o que acontece? Ao contrário. Pensa no meio hipotônico. O peixe tem um monte de soluto dentro do corpo dele, então ele absorve água por osmose. Foi? Absorve água por osmose. A água passa pela pele dele e entra. Precisa beber água? Já está enchendo o corpo de água, então ele não bebe água. Agora sim, não bebe água, está na água doce, tá? E aí o que a gente tem? Só que quando entra água, a tendência é que isso se iguale de novo e perca o potencial osmótico. Para manter o potencial osmótico, ele absorve os íons na brânquia de novo, né, do meio externo para dentro da brânquia, e ele se mantém hipertônico com relação ao meio. Então ele puxa a água de novo para dentro do corpo. Pode urinar agora? Muito. Se eu tomar um monte de chimarrão, eu posso fazer xixi toda hora? Vou, né? Então ele urina muito. Ô Ju, se botar um peixe de água salgada na água doce, ele sobrevive? Não. E aí vem o problema do procurando o Nemo. Por quê? Porque o Nemo é um peixinho de aquário. Aonde que ele anda? No meio de um monte de peixe de água salgada. Então tá uma confusão gigante ali. O cara não entendia nada da classificação, né? Não, assim como os caras têm que dar uma viajada ali, né? Porque não é um biólogo que fez isso, então nem todo mundo entende como é que se classificam os animais. Então a Doris, por exemplo, é um peixinho de água salgada interagindo com ele, que é um Como é peixe que de ele água toma doce. até um mangue que tipo tá com água mais Salobra. doce? É. Ah, eu amo esse filme. Do Não. filme? Não, no filme não. Ah, tá! Eu fiquei com mangue. Mangue, onde que eu parecendo mangue? Não, mas quando eles vão no mangue pra ter aquele... botar os filhotes e tal, aí eles sobrevivem tranquilamente. É que essa Sim, loba... aí ela salobra, não tem um potencial tão grande de íons assim, ele consegue O sobreviver. Nemo não pode estar no aquário. O Nemo, não, o Nemo ele é de água doce. Ah, tá. Achei que o Nemo era do mar. Não, desculpa, o Nemo é do mar, ele é misturado. Ele vai pro aquário no filme. Ah, tá. Eu confundi. no Mas ele é do filme mar, vai pro Mas aquário. ele pode estar no E aquário. ele e os peixes de água salgada junto. De água salgada, de água doce junto. Então o que acontece? Misturou tudo ali. Peixe de água doce com peixe de água salgada. Não tem fundamento nenhum. E os peixinhos de aquário. O peixinho dourado aparece junto com ele, né? Que é diferente. O peixinho de aquário, aquele dourado, ele é de água doce. Então ele é o peixe palhaço, ele é reluzente, né?
Então o que acontece? Ali ele mostra uma relação ecológica muito interessante, que ele atrai os predadores, ele é neon. Sabe onde é que ele se esconde? Nos tentáculos da anêmona, que tem células urticantes. Nossa. Só que ele não toma choque entre aspas, na verdade é uma descarga de toxina que a água-viva faz e que também a anêmona vai fazer. Mas quando os animais vêm tentar consumir ele dá aquela descarga de toxina e afasta os predadores. Quando ele sai, aí o filme relata bem, quando ele sai dos tentáculos da casa, ele foge de casa, né? Ele passa situações de perigo. Aí, ok, tá? Porque é exatamente isso que acontece. Não obrigatoriamente ele vai morrer. É uma proto-cooperação, que é aquela relação que não é obrigatória, mas que um ajuda o outro. Quando o Nemo se alimenta, ele dá resquícios de alimento também para a anêmona se alimentar. Mas isso o filme relata bem. Mas peixe de água doce com peixe de água salgada, ele dá uma boa viajada ali. O peixe parece, não, o peixe pode ser hermafrodita. Sim, também tem essa questão. Quando a mãe dele morre, é a mãe dele que morre, né? Quando a mãe dele morre, o pai dele deveria virar uma fêmea. Por cuidado parental. Meu Deus. Ele consegue fazer isso. É. Mas não aconteceu. Gente, anfíbios, vamos lá. Então, peixe, o que eu aposto? Aqui, osmorregulação. Ou diferença do esqueleto, da bexiga natatória, do fígado gorduroso versus bexiga natatória, tá? A gente aposta aqui. Quando a gente fala de anfíbio, lembra que o nome? Anfi, duplo, bios, vida. Vida dupla. Então eles passam boa parte da vida deles, na verdade toda a vida adulta no ambiente terrestre, e vão para a água para se reproduzir, tá? Aí a gente tem, por exemplo, alguns vão ser chamados de anuros, que são animais então sem cauda, né? Então dentro dos anfíbios, lembra que eu falei que tinha classificação? Na frente negação, nuros, cauda, animais sem cauda. Então nos anfíbios é uma das características diferenciais para os outros tetrápodas que a gente tinha lá. Pele lisa e úmida, com glândulas mucosas. Por quê, gente? Aqui surge o pulmão. Lembra, Gil, que estava me perguntando do pulmão? Surge um pulmão, mas o pulmão não é bem desenvolvido, não é eficiente. Agora no final vou mostrar para vocês um comparativo, anatomia comparada. Porque, então o que ele precisa? De água para ele não secar. A água, ela dissolve mais facilmente o oxigênio. Tá? Lembra que as brânquias lá, elas são eficientes para capturar o oxigênio na água. O que acontece ali, gente? A respiração, então, ela é branquial no estágio larval. Porque ele se reproduz aonde? Na água. Então, ele tem brânquias no estágio larval. O girino, conhecem o girino? Parece um peixinho transparente. É uma larvinha de um anfíbio. Quando ele é adulto, ele tem a respiração pulmonar, mas na maioria das vezes ela é cutânea. Então, a pele tem que estar úmida para capturar o oxigênio. Minhoca sobrevive em terra sem água? Não. Terra solta? Deserto? Não. Ela está onde? Na terra pretinha, que é aquela que tem bastante umidade. Então, gente, Minhoca precisa de umidade para fazer... Porque a minhoca faz respiração cutânea. Oi? A minhoca não é um anfíbio, né? Não, não. Ai, que susto! A minhoca é um Cuidado, Roberto. Ai, meu Deus. Não, fiquei Não. chocado. Eu também, caramba. Gente, que surpresa! Eu acho que não foi uma ideia legal trazer vertebrados pra antes dos invertebrados. Eu já tô na dúvida se a minhoca Minhoca veio é antes, invertebrado. depois. Tá. Invertebrado, tá? Tá. Aí vem uma questão, só que aí que eu tô comparando respiração cutânea. Lembra que eu falei pra vocês? A minhoca, a gente vai falar nos invertebrados, o Duval vai falar com vocês. A minhoca, ela faz respiração cutânea. Então eu só encontro minhoca em ambiente úmido, é isso que eu tô comparando. Aonde que eu vou achar esses animais? Também em ambientes úmidos, porque o pulmão não é eficiente para fazer as trocas gasosas. Então, igual a minhoca, que é um invertebrado, calma, que é um invertebrado, ela vai fazer respiração cutânea. Foi? Os peixes são endotérmicos ou ectotérmicos? Ectotérmicos. Agora eu já vou mostrar no final para vocês aqui. Tá? Eles são ectotérmicos, eles dependem da temperatura do ambiente. Aqui ninguém tem eficiência, porque... Já vem a tua pergunta, é Maria Eduarda, né? Manuela, desculpa, troquei. Manuela, já veio a tua pergunta. O que vai fazer com que eles sejam endotérmicos? Sistema circulatório bem desenvolvido. Dupla circulação, tá? Então aí a gente vem com essa característica. Bom, voltando pra cá. Então eles têm essas glândulas mucosas, algumas são tóxicas, tá? Quanto mais verde, limão, amarelo, cor de advertência,
significa que esses animais liberam grande quantidade de toxina. Aqui, ó, pintadinho já tem a receio, que ele é bem coloridinho. Então, às vezes o cachorro vai caçar esses bichos, se intoxica. O Luiz vai receber casos de intoxicação de cachorro que comeu um sapo, né? Geralmente eles têm essas glândulas liberando toxinas também para afastar predadores. Então, é um dos casos. Já viu algum caso, Marinha? Mas acontece bastante. Então, o cachorro não pode ver nada se mexendo porque ele quer sair atrás, quer cheirar, quer fuçar. Só que no caso desse bicho aqui, ele vai receber a toxina, né? Sistema digestório completo, só que a boca não tem dentes. Tá? Ele captura ali um insetinho e faz o processo de engole inteiro, né? Circulação dupla incompleta. O que significa isso? O coração vai ter 2 átrios e um ventrículo. Então, em anfíbios já tem essa característica. Vou botar aí. Então, o coração tem 2 átrios. E um ventrículo. Pessoal do IN, átrio, a gente não revisou ainda, átrio é a parte de cima, ventrículo é a parte de baixo do nosso coração, tá? Então ele tem 2 partes de cima e uma de baixo. Separa sangue venoso e arterial no átrio. Quando chega no ventrículo, joga tudo junto no mesmo buraco, na mesma câmara. O que é o sangue venoso e sangue arterial? Sangue rico em oxigênio e sangue rico em O2, em CO2, oxigênio O2 e CO2, que é o gás carbônico. Então mistura o sangue que fez as trocas gasosas com o que não fez. É eficiente? Não. Vai a pergunta da Gil. Que como é que mantém a temperatura? Foi a Gil que perguntou, né? Não, foi tu, né, Manu? Como é que ele mantém a temperatura? Não mantém. Não tem como manter porque ele não tem eficiência na circulação. Respiração, então, como a gente já falado já, branquial no estágio larval, cutânea principalmente e a pulmonar ajudando. Mas já conquistou, lembra que eu falei? Já saiu da água, já conquistou o ambiente terrestre, já desenvolveu o pulmão. Aí sim, acho que era isso que tinha perguntado, né, do pulmão. Na reprodução, dioicos, macho e fêmea, desenvolvimento indireto. O que significa indireto? Não forma diretamente o indivíduo que vai ser adulto, forma uma larvinha que é o girino. E o ovo desidrata no ambiente, porque ele é um ovo sem casca. Então o embrião precisa estar sempre hidratado, por isso que ele se reproduz na água. Por isso que não aconteceu ainda a conquista do ambiente terrestre definitiva. Sapo, rã, perereca, todos esses bichos, eles então, já viram então, quando vai chover, o que acontece? A gente ouve o sapinho cantando, que a gente diz. O que significa isso? Ele está atraindo a fêmea para o local da reprodução, porque vai se formar ambiente aquático. Ele abraça a fêmea por trás, mas não tem cópula. É um amplexo que a gente diz. Eu lembro sempre de um colega meu na faculdade. Ele tinha um grau de autismo, algumas outras coisas, e aí ele tinha dificuldade de entender algumas mensagens subliminares. E o professor falou assim, o amplexo, então, o macho abraça a fêmea por trás, a fêmea libera os ovos, é o carinho que vai fazer ela liberar os ovos, e ele libera os espermatozoides na água, então a fecundação é fora do corpo, é externo. E aí ele perguntou assim, prof, não entendi o que é o amplexo. E aí o professor olhou ironicamente, nunca tinha visto ele fazer uma piada. Aquele abraço do dizer pra ele. Aí ele entendeu, né? Ou seja, ele abraça a fêmea por trás, é o carinho, aquela aproximação que vai fazer com que ela libere os ovos, mas não tem cópula. Eles vão estar engatadinhos ali para se reproduzir, mas não tem cópula. Aí nos répteis, gente, o que a gente tem de característica evolutiva importante? Lembra que eu falei? Conquista do ambiente terrestre. Ovo com... A sanguessuga também faz parte dos anelídeos, igual a minhoca? A sanguessuga? Não, na verdade a sanguessuga ela vai estar... não, sim, está dentro dos anelídeos, só que ela não tem as cerdas bem desenvolvidas, ela está dentro dos anelídeos. Tá? Ela só não tem as cerdas desenvolvidas. A minhoca que a lesma, não é? A lesma, porque aí ela é um animal de corpo mole, ela tem um monte de diferença. Uma delas é o sistema circulatório ineficiente também. Que a minhoca aí é por osmose. Lembra? Por que o sal mata ela? Porque a pele é permeável. Não é? A respiração é cutânea. E aí, se eu botar o sal, tira a umidade. Ele morre sufocado, morre por osmose. Literalmente. A minhoca a gente chama de oligoqueto, tem poucas cerdas.
Tem um poliqueta, que a gente chama de minhoca d'água, né? Que ele vai ter as cerdas bem desenvolvidas. E os irudíneos não tem, que aí é a sanguessuga, não tem cerdas no corpo, mas está dentro dos anelídeos, tá? Eu achei que estava classificando junto com aqui, aí não dá. Aí também, de novo, a gente volta depois nos invertebrados, tá? Depois, gente, nos répteis, então, a gente tem a conquista do ambiente terrestre. Répteis. O que tem aí? Ovo com casca. Então, vou botar aqui, ó. Conquista do ambiente terrestre. Tá? Ovo com casca, conquista do ambiente terrestre. Tubo polínico, conquista do ambiente terrestre nas plantas. Lembra? Fecundação pelo vento e não pela água. Aqui também não precisa da água mais para se reproduzir. São os primeiros vertebrados vivendo, ó, toda a vida no ambiente terrestre. Não precisa voltar para a água para se reproduzir por conta desse ovo. Os anexos embrionários, que ele vai começar a desenvolver. Acho que eu tenho uma imagem de um ovo aqui agora para mostrar para vocês, né? Ele vai desenvolver uma bolsa amniótica, que seria a clara do ovo, que vai permitir hidratação, principalmente do embrião. O vitelo, que seria a gema do ovo, é para nutrir o embrião que está se desenvolvendo. O alantoide é aquela câmarazinha que ele vai permitir as trocas, principalmente as trocas gasosas. Então ele vai se desenvolver, mas ele está limitado ao vitelo para se desenvolver. Outra característica, esses animais eles botam grande quantidade de ovos. Lembra que eu falei para vocês? Que vários deles podem, daqui a pouco, se desenterrar, pegar um sol a pico, como eu falei da tartaruga marinha. Um animal pode vir predar, então são vários ovos para se desenvolver alguns indivíduos aí, tá? Placas córneas na pele, aí tem o jacaré e o crocodilo, que a pele é rígida e seca, pele seca, gente, anfíbio pele molhada, réptil pele seca, tá? As cobras e os lagartos têm as escamas, que também permite que o corpo não desidrate. Então, o que a placa córnea e as escamas servem? Para o corpo não perder água por evaporação, não desidratar. Conquista do ambiente terrestre de novo, tá? A tartaruga tem o plastrão e a carapaça, que é aquele capacete de soldado de guerra, né? Aquela parte onde ela se esconde lá dentro. E o sistema digestório completo, tem boca e tem ânus, tá? Circulação dupla incompleta, coração com 4 câmaras. Coração de novo. Vamos lá. Coração tem 2 átrios e 2 ventrículos. Separa completamente o sangue? Nem sempre. Alguns desses indivíduos fazem essa separação, outros ainda não. Então, ventrículos não são completamente separados, na maioria deles. Tá? Tem o forame, já caiu uma questão, inclusive, não sei se foi vestibular, acho que foi vestibular. O forame é uma aberturinha entre o ventrículo do lado direito e o ventrículo do lado esquerdo. Então, ainda mistura sangue venoso com sangue arterial no ventrículo. A respiração desses animais é pulmonar, agora não tem cutânea. Tá? Inclusive, a carapaça não ia permitir, a pele seca também não ia permitir. Tá? E a reprodução, macho e fêmea e o ovo com casca, que não desidrata. Aí tem as características, ó, aqui a tartaruga verde, o jabuti e o cágado. Tartaruga, principalmente as tartarugas são mais adaptadas ao ambiente aquático, ó, a parte anterior do corpo parece uma nadadeira, então elas precisam da água. O jabuti, ele já vive no ambiente terrestre e o cágado também. A diferença é que o jabuti parece o capacete do soldado de guerra, literalmente, né? Ele tem aquelas manchinhas, ele é bem mais arredondado também. E o cágado, ele tem essas garrinhas, ó, que também se diferenciam, e o formato, né, da parte de proteção, desse escudo de proteção do corpo, ele é um pouco mais fininho do que do jabuti, tá? A gente chama esses animais, então, de quelônios, né, que tem essas placas né, na epiderme, então tartaruga, jabuti, cágado, tá? Esse escudo. Os escamados, escamas, e eles trocam as escamas, né, vem dessas características aí. Principalmente, né, olha só,
lacertídeos, lagartos e os ofídeos, que são as cobras. Cobra troca de pele ou não troca? Troca, tá? Que a gente chama de equidise, sair de dentro da pele antiga e projetar uma pele nova para crescer, tá? Porque isso é limitado. Nos crocodilos, aquelas placas córneas, como eu falei, principalmente, né? Que a gente vê que aquela pele é rígida, dura desses animais. E os esfenodontes, né, semelhantes aos lagartos, possuem um olho pineal, que vê diferenças de radiação, de calor, principalmente, que é a tatuara, esse bichinho aqui. Nos répteis, a gente tem, da classificação das serpentes, a gente tem a serpente áglifa, que é aquela que não tem uma presa, os dentinhos tudo igual, tá vendo? Jiboia, sucuri, grandona, precisa da presa? Não, porque ela é grande, então ela mata por constrição, inclusive, o corpo dos animais que ela vai se alimentar. A opstóglifa, ela tem, ó, o dentinho lá atrás, tá vendo? Então, a cobra cipó e a falsa coral tem esse dentinho. A falsa coral, inclusive, ela não tem veneno, não tem perigo nenhum para nós, porque ela não consegue ter o dentinho na frente para inocular a peçonha, tá? A proteróglifa, aí ela já vai ter o dentinho lá na frente. Então a coral e a naja, as mais perigosas, para inocular o veneno, a toxina. E a solenóglifa, e olha só, na coral e na naja, a maxila é imóvel. Nas outras ela tem, às vezes, essa desconexão da maxila. A jiboia, principalmente, gente, ela abre assim, ó. Ela não tem isso aqui preso, então ela abre toda a boca, por isso que ela consegue engolir um bicho maior que ela, tá? E na solenóglifa, ela tem, o veneno só escorre, mas ele não é inoculado pelo meio da presa. O veneno escorre. Vocês são do veneno, né? Olha aí, uma pessoa na outra. Você tem aqui, oi amiga. Né? As duas falam, mas se tu vê, as duas não, ficam da boca suja aqui, ó, de veneno. Luiz já começar a falar assim, de tanto veneno, vocês estão só fofocando essas gurias aí, né? Barbaridade. Gente, nos elos evolutivos, já vamos encerrar, tá? Nos elos evolutivos, a gente vai ter o Archaeopteryx, que é um dinossauro aviforme. Lembra que eu falei que o homem e o macaco têm um ancestral em comum, mas que a gente não conhece? Né? Aqui existe um ancestral em comum entre os répteis e as aves, que é a impressão numa rocha de uma caverna da Austrália, que é o Archaeopteryx. É aquele que voa? Aquele que voa, que tem impressão de penas na caverna. Hoje, os pokémons já têm o dinossaurinho com pena. Quer dizer, já se conhece isso. Mas antigamente, quando a gente falava em dinossauro, era sempre pelado, sem pena. E aí a gente tem, então, um elo evolutivo. Aí vem aquela pergunta, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Pois é. O ovo. Porque os répteis são o primeiro grupo evolutivo na conquista do ambiente terrestre que colocaram o ovo para esse passo da conquista. Depois surgiu a galinha, com o ovo com casca mais rígida, as penas desenvolvidas para o voo, todas as adaptações para o voo e etc. Vamos se cumprimentar. Oi, amiga! Eu mando para minha amiga uma patinha de uma galinha cumprimentando a outra. Ela pintei as unhas hoje. Amiga de verdade não chama de amiga, chama xinga. Ela não é. Sabe como é que a minha melhor amiga se chama? Um biscate. Porra! Não, e é massa que às vezes eu tô na rua, eu não esqueço, mas... Oi, Bisca, como é que tu tá? Oi? Na igreja, Júlia. Oi, amiga. Oi, Bisca. E aí, gente, tem essa questão, as primas, como a gente diz, as primas, né? São parentes próximos dos mamíferos. Então, dentro dessa característica, gente, as penas, né, a impressão das penas mostram esse elo evolutivo. Então, quando a gente fala das aves, tudo é adaptação ao voo, tá? Então, o que a gente fala de importante em aves é a adaptação ao voo. Vou botar pra cá, porque ali tá ruim de escrever. Ai, ficou aberta também. Então, o corpo totalmente adaptado ao voo. O que é vou botar aqui as adaptações. Penas, que tornam o corpo mais leve, inclusive o Archaeopteryx apresentou, né? Outra característica, o esqueleto de uma ave, ela não é todo cheio de câmarazinhas.
que a gente chama de osso esponjoso, osso todo perfurado. É ou não é? Dá um ossinho de galinha pro Phelps, pergunta quantos segundos ele vai levar para devorar um ossinho de galinha. Parece uma bolachinha e deu, acabou. Dá um ossão de fêmur, sei lá, outro osso de algum bovino para ele roer, ele vai passar meses roendo e não vai acabar com ele. É aconselhável dar osso de galinha pro cachorro, porque eles são bem fininhos. Como ele quebra fácil, gera pontas, isso pode perfurar o esôfago ou outra parte. Então o intestino, se ele engolir bem, né, e não digerir bem, pode perfurar, mas o esôfago é bem comum. A pessoa dá osso de galinha pro bicho e chega lá engasgado ou com uma hemorragia interna porque perfurou. Então a gente tem o osso pneumático. Pneumo, lembra pulmão, lembra do pneumologista, que é o médico especialista do pulmão? É porque ele tem câmaras cheias de ar, então ele é poroso. Que isso torna o corpo mais leve, não torna? O osso compacto ele é mais pesado, tá? Então o osso poroso é mais leve. Outra questão, gente, para adaptação ao voo, a quilha e o músculo externo. Aqui, ó, no peito da ave, tá? Na porção terminal das costelas, ele vai alçar o voo porque ele prende a asa ali, tá? Então na quilha, ó, aqui, ó, ele vai prender a asa para alçar o voo. Isso vai dar força no músculo externo ali, ele vai fazer essa força para ele levantar as asas e alçar o voo. Obviamente que as asas, né, são uma das adaptações ao voo também, né? Das características adaptadas ao voo, os sacos aéreos no pulmão. Seria uma projeção, umas bolsinhas que projetam para encher de ar, de reserva de ar, além do pulmão, tá? Isso torna o corpo, o ar não te torna mais leve? Sim, lembra que a gente falou da bexiga natatória no ambiente aquático? Aqui também torna mais leve o corpo desse animal. E também, gente, na conquista do ambiente terrestre, o ovo com casca calcificada. Ovo com casca calcificada, que não desidrata, muito mais eficiente em evitar desidratação, né, do que o ovo dos répteis. Coração com 4 câmaras eficientes. O que significa? Átrio e ventrículo bem separado. Um lado só passa sangue venoso. Qual é o lado? O lado direito do meu coração. Vocês vão estudar a fisiologia do nosso sistema humano. E no lado esquerdo só passa sangue arterial, rico em oxigênio. Então o sangue chega no lado direito do coração, vai para o pulmão, oxigena. Volta para o lado esquerdo e distribui via a aorta para todos os meus tecidos, tá? Então a ave também tem isso, coração desenvolvido com 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos, onde tem separação total no átrio e no ventrículo. Não mistura sangue venoso com sangue arterial, tá? A gente vai ver contigo. Aí, oi? A parte dos sistemas. Sistemas é comigo. A gente tá vendo, a gente começou o digestório de animal, que tinha três representantes, né, Roberto? E depois, mas a gente só começou a falar, depois vocês vão ver que a gente vai falar. Mas a gente vai falar do sistema circulatório próximo também, tá? E no intensivo também. Gente, aqui surge o animal de sangue quente. Por quê? Porque agora eu tenho eficiência em conduzir oxigênio para as minhas células para gerar energia. E energia térmica também, tá? Então, aqui eu tenho animais de sangue quente. São dioicos, é macho e fêmea, né, para fazer a fecundação, e o desenvolvimento é direto. O direto não significa que não tem o ovo, tá? É que não tem larva. Então do ovo já sai o animalzinho que vai ser igual ao adulto, tá? Mamífero, glândula mamária, óbvio, né? Mas eles têm os dentes bem diferenciados, inclusive o carnívoro tem o canino bem desenvolvido, o herbívoro os dentes são retos, tá? Porque ele não rasga a carne, o dente canino serve para rasgar a carne. Diafragma, que é esse músculo aqui, ó, logo abaixo do pulmão, que vai comprimir ou expandir o espaço pulmonar para mim ter eficiência respiratória.
Então, diafragma bem desenvolvido. E a glândula tireoide é uma das características evolutivas também desse grupo. Tá? O que a tireoide faz? Regula nosso metabolismo. Esqueleto ósseo interno muito resistente, duro, inclusive pesado, inclusive, né? Porque agora não tem adaptação ao voo. O sistema digestório é completo e o coração tem 4 câmaras que não mistura sangue venoso com sangue arterial. Pulmão super eficiente, tá? Alvéolos pulmonares bem desenvolvidos. E esses animais que a gente tem como exemplo é a baleia, o macaco, o homem, o bovino. E a gente classifica entre prototéria, que é quando eles não têm a placenta bem desenvolvida, tá? Quem é esse aqui? O fóssil, né? Aqui, gente, o ornitorrinco, ele é um animal que mistura a característica de ave, bico de pato, né? Ele é muito estranho mesmo. Ele parece um hipopótamo, mas ele nada, ele é muito louco, né? Ele tem o ovo, cuidado que o ovinho da Páscoa, né? O coelhinho não bota ovo, é uma ilusão que ensinaram pra você. Papai Noel não existe, né? O coelhinho da Páscoa não bota ovo. E aqui é o Mequidira, que é um bichinho também muito esquisito, né? Não bota ovo. Ele é um placentário. Bah, sacanagem. Placentário. Só o ornitorrinco. O ornitorrinco tinha que ser o símbolo da Não sei Páscoa. se é que sacanagem bota ovo. inventaram ou a Júlia nos desmentiu. Acabei com o mito de vocês, né? Vocês também não vieram da cegonha, sabe? Tá, então tá. Né? É bem importante esclarecer isso, né? Daqui a pouco não. Metatéria, gente, placenta rudimentar, canguru, gambá, são os marsupiais, tem uma bolsinha para desenvolver o filhote ali dentro, então desenvolve numa placenta rudimentar dentro do útero, depois migra para essa bolsinha e fica sempre mamando, devido à glândula mamária, gente, é tão bonitinho de ver ele preso, depois eu mostro para vocês, preso na glândula mamária, sempre se desenvolvendo ali até ficar adulto e sair da bolsinha. Gambá também faz isso, ele só fala do canguru, mas o gambá também faz isso. E os eutéria, então, são os verdadeira placenta bem desenvolvida. Só para comparar aqui, para a gente fechar, o que interessa de tudo isso? É grande? É grande. Tem nomezinho? Tem nomezinho. Roberto não me mata. Eu vou voltar nisso depois com vocês, tá? A gente vai ter os peixes, então, comparando o coração, tá? Um átrio e um ventrículo e só passa sangue venoso, tá vendo que está em azul? O sangue venoso vai estar sempre em azul, que é o rico em oxigênio, o sangue arterial vai estar sempre em vermelho, que significa a hemácia, né, vermelho, tem sangue oxigenado. Então aqui, ó, não tem eficiência circulatória nenhuma. Depois nos anfíbios, ele vai desenvolver ali, ó, 2 átrios e um ventrículo, e ele tem a mistura do sangue venoso com sangue arterial aqui, tá? Aqui nos répteis, 2 átrios e 2 ventrículos, mas tá vendo aqui no meio, ó, forame, que é uma comunicação entre os dois, então não tem uma separação bem completa ainda. E esses animais são chamados de heterotérmicos, diferentes, precisam do ambiente para aquecer ou para esfriar, ectotérmicos ou pecilotérmicos. Não conseguem manter o corpo quente, literalmente é isso. Quando a gente fala das aves e dos mamíferos, 2 átrios e 2 ventrículos completamente separados, estão vendo que aqui não tem comunicação no meio, aqui ó, na ave e no mamífero, e eles são homeotérmicos ou endotérmicos. Regula a temperatura corporal, não precisa ir para o sol para me aquecer. O termo lagartear no sol é ir para o sol para se aquecer. Lagarto faz isso, porque ele não consegue manter o corpo quente. Quando a gente fala do pulmão, sistema respiratório, lembra? Peixe brânquia, porque a brânquia captura oxigênio na água. E nos anfíbios surge o primeiro pulmão rudimentar que não é eficiente, depende da troca cutânea e da pele úmida para conseguir respirar. Então olha só como é que é as dobras, quanto mais área de contato com o oxigênio, maior eficiência em capturar ele. As dobras dos alvéolos pulmonares são muito pequenininhas, por isso que não é eficiente. Quando a gente mostra nos répteis, já começa a ramificar mais lá dentro. O que significa? Eu tenho mais área de contato com o oxigênio, eu absorvo melhor. Quando a gente fala dos mamíferos, olha a ramificação de um alvéolo. Aqui, gente, o oxigênio, ele, se não é capturado aqui, ele vai em todas as outras áreas, tem muita área de contato com o oxigênio para absorver, mais eficiente. E quando a gente fala da evolução do sistema excretor, lembra que eu mostrei para vocês lá nos peixes? A amônia é tóxica. Só que, e ela precisa de muita água para ser liberada no ambiente.
como o peixe está na água, ele já está liberando amônia diretamente ali. Não precisa eliminar a água no sistema excretor. Quando a gente tem os mamíferos, eles têm uma adaptação, porque eles transformam a amônia em ureia lá no fígado. Por mais que a gente estude o sistema excretor, o rim, o fígado transforma a amônia em ureia. E a amônia vem da onde? Quando eu quebrei a carne, dos aminoácidos. Tá? Então ela vai formar ureia, que é menos tóxica do que a amônia. Então o fígado é o órgão que desintoxica o meu corpo. Não é o que sofre quando a gente bebe demais, toma remédio demais. Então ele vai fazer essa transformação. E nas aves e também nos insetos, lá nos invertebrados, vocês vão ver que o ácido úrico é o produto da excreção desses animais. Ele é um intermediário, tá? Ele não é tão tóxico que nem a amônia, né? Mas ele também não é tão eficiente quanto a ureia, que é a menos tóxica e precisa de menos água para ser eliminada. Só que ele tem uma característica. Vocês já viram o passarinho urinar? Já viram o xixi de passarinho? Já viram o xixi de mosca, de inseto? Não. Por quê? Porque ele vai liberar as excretas junto com as fezes. Então, e inclusive as fezes desse bicho é ácida, porque tem ácido úrico. Se eu deixar o cocô de passarinho em cima do capô do carro e o meu carro for preto, ou colorido, né? Vai desbotar a tinta do carro, porque o ácido no sol vai corroer a tinta, literalmente. Então é ácido úrico que está ali. Assim como a gente fala que a urina de cachorro é ruim porque enferruja as rodas do carro, quando ela é de ferro, né? E as estruturas do carro como um todo. Então é exatamente por isso. Então, resumindo, aqui depois a gente vai ver, ó, os invertebrados. Roberto, aqui tá a tua confusão, tá? A gente vai ver poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos, artrópodes e equinodermos. No elo evolutivo, sem tecido verdadeiro, 2 tecidos, 3 e assim sucessivamente. Ó, sem cavidade, falsa cavidade, todos com cavidade corporal verdadeira, celomados. Depois, protostomados, todos, menos os equinodermos e os cordados, que são deuterostomados. Por isso que eles estão mais próximos de nós. Foi? E os gastrópodes? E os gastrópodes, eles não entram nessa classificação? Na verdade, no geral, ali ele não é como um dos obrigatórios, a gente vai falar sobre eles. Eu nem sabia que era Eles entram aqui, ó, os gastrópodes. Não, então! Não vai de água. Os Que invertebrados. veio de água dá? Certo, gente? Cansei vocês dois, né? Capaz de não ter ninguém na minha aula de biologia esse segundo trazer esse Deus de biologia. É só trazer Clara. pizza. Hã? É só trazer pizza. Ah, viu só? Ah, é. Eu amo A pizza é você. boa. Foram vendidos.